meus queridos irmãos e irmãs, São Francisco de Assis, um santo que influenciou muito a vida da Igreja, já no tempo dele, quando viveu, e continuou ao longo da história até hoje. Já são 800 anos que ele nasceu e continua a marcar a vida da Igreja. Por quê? São Francisco, em certo momento de sua vida, deu-se conta de que aquilo que eram os seus projetos de vida não o satisfaziam, não correspondiam aos anseios mais profundos do seu coração. Ele tinha todas as possibilidades de viver as glórias do mundo, de ser um jovem cheio de conquistas, até mesmo militares, as vaidades que vêm da riqueza, as vaidades que vêm da posição social, enfim. Francisco tinha, diríamos hoje, um futuro risonho como jovem. E de repente ele larga tudo isso e vai viver como pobre. Larga a riqueza, larga o conforto, larga aquilo que são as vaidades da vida e vai viver uma vida simples, vai viver como pobre. O que houve dele que mudou no final? Houve quem o considerasse louco, perdeu o juízo. Eu vi o filme de São Francisco, alguns dos filmes sobre São Francisco, aparece sempre essa passagem, quando ele muda de vida, abandona a casa paterna, a riqueza, enfim, e enfrenta inclusive a ira do pai, que eu queria à frente dos seus negócios. Francisco larga tudo isso e vem justamente esse conflito. Afinal, o que aconteceu na cabeça dele? Ficou louco? Largar tudo isso para viver uma vida desse jeito? Francisco, na verdade, tinha encontrado a razão profunda de sua vida. O seu encontro muito profundo, muito pessoal com Deus. Ele percebeu aquilo que de fato conta na vida, aquilo que de fato vale, e teve a coragem de ir atrás disso, de fazer a escolha. E na sua vida ele quis imitar Jesus, seguir o exemplo de Jesus, e o fez. E o fez através do estilo de sua vida, inclusive reunindo um grupo de irmãos em torno de si, começando a levar vida de mendicante, isto é, pedindo pão de cada dia, pedindo um prato de comida, indo de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o Evangelho. Francisco quis viver a exemplo de Jesus, mas não só nesses gestos, mas também nas atitudes. Por exemplo, o amor aos pobres, respeitando, mas amando os pobres, os doentes, de fato, dedicando-se a eles. Por outro lado, quis ter como única regra de vida o Evangelho, única norma de vida a orientar a sua vida, o Evangelho. Tanto assim que, já havendo muitos irmãos que começavam a viver o mesmo estilo de vida, tornou-se necessário escrever uma regra de vida para o grupo, normas de convivência e de orientação comum do grupo. Ele relutou, não queria. Depois o Papa lhe pediu que devia fazer, e Francisco obedeceu. Então escreveu a regra franciscana, que no início era muito simples, sem muitos detalhes. Não queria afastar-se muito daquilo que era a regra essencial de vida, que
que assumiu e, enfim, deveria ser a vida dos cristãos, o Evangelho. Pois bem, ao longo de toda a sua vida, que não foi longa, viveu poucos anos, Francisco procurou realmente aproximar-se de tal maneira de Deus, de tal maneira de Jesus Cristo, que depois disseram que ele parecia o próprio Jesus Cristo. Entre os franciscanos passou-se a dizer um homem cristificado. De tal maneira assimilou o exemplo, a vida de Cristo para si, para viver conforme Jesus Cristo. Aí tem todos os gestos, todas as palavras bonitas que nós conhecemos e que normalmente são recordados. Francisco e a natureza. Francisco começou a amar toda a natureza como um presente de Deus. E por isso, todos os seres da natureza devem ser amados, respeitados, porque são também criaturas de Deus, são queridos de Deus, irmão sol, irmã lua, irmã água, irmã mãe terra, e vai por aí. E os irmãos humanos, ainda mais irmãos pela graça de Deus, pelo dom do Espírito Santo, irmãos todos, irmão ladrão também, irmão doente, irmão, enfim, também os irmãos que o hostilizavam, todos são irmãos. E ele realmente passou a ver em cada criatura um dom de Deus, um presente de Deus, amado por Deus, e por isso não podia não ser amado por Ele, não podia não ser amado por nós. Ensinou-nos, portanto, um amor grande à natureza e a tudo aquilo que faz parte da natureza. Mas Francisco era não simplesmente um romântico, que amava a beleza das coisas, a beleza, a harmonia da natureza, amava conviver com os irmãos. Francisco era um homem de profunda fé. E ali está a base, portanto, da sua santidade, a sua união, a sua proximidade justamente com Deus, vivendo em contínua oração, vivendo em contínuo diálogo com Deus. E muitas vezes se retirando para longos dias também de oração, como eremita, nas montanhas, atrás da cidadezinha de Assis. E fui lá, o lugar onde ele costumava se retirar com os seus companheiros para passar dias, lá no meio do mato, nas grutas, eles passavam isolados em oração, justamente buscando aquele encontro com Deus, que é possível no silêncio, que é possível no recolhimento, que é possível no encontro com a palavra que Deus nos diz. Francisco, portanto, é um homem de profunda fé, e descobriu e levou a sério aquilo que significa ter Deus na vida. Eu assim que exclamou: meu Deus, o meu tudo, meu Deus, o meu tudo. Posso perder tudo por mais, mas isto é, este tesouro, não posso perder Deus. Claro, não perder Deus, não dá para perder Deus, mas podemos virar as costas para Deus, esquecer de Deus, deixar Deus para lá, fazer de conta que Deus não existe. Podemos fazer tudo isso, e é uma espécie de despeito, de desrespeito a Deus, ofensa a Deus, naturalmente, não encarar a realidade de Deus, reconhecer Deus como Deus. Francisco descobriu que, de fato, sua grande riqueza era Deus, e por isso, tendo Deus, Francisco podia deixar tudo mais em segundo plano. Francisco amou a igreja, amou, portanto, a obra de Deus, por excelência neste mundo, que é a igreja de Cristo, através da qual Deus continua a se fazer próximo. Os sinais da igreja, os sacramentos, o anúncio da palavra, o testemunho da caridade. Francisco amou imensamente a igreja, que recebeu um chamado que no início ele não entendeu. Francisco reconstrói a minha igreja. Ele pensou que era reconstruir uma igrejinha que estava em ruínas, lá na periferia de Assis, e se pôs a reconstruir aquela igrejinha, São Damião, mas depois compreendeu que era algo mais que Deus pedia dele, não simplesmente a igrejinha material, mas a
igreja de Jesus Cristo, que estava decaída, precisando muito de restauro, de reforma, de renovação através da evangelização, através da prática sincera e autêntica da vida cristã. E aí Francisco se tornou missionário, junto com seus irmãos, e saiu, aquilo que o Papa Francisco hoje está pedindo, sair ao encontro, ir onde precisa, onde é necessário levar a boa nova, ajudar a reencontrar o estilo da vida cristã. Francisco, portanto, se tornou missionário para a renovação da vida da igreja. E a renovação da vida da igreja não a partir, portanto, de grandes projetos de mudança de estruturas, embora muitas vezes isso também seja necessário, mas a partir da mudança nossa, as pessoas, uma fé renovada, uma renovada prática da vida cristã, uma renovada adesão a Deus pela fé, pela caridade, pelo amor. Pois bem, hoje recordamos Francisco e temos um Papa que assumiu o nome de Francisco, apenas eleito, escolheu o nome de Francisco para si, em recordação de São Francisco. Nosso Papa Francisco, de muitas maneiras, está traduzindo na prática da vida da igreja aquilo que foram as grandes questões de São Francisco. Por um lado, claro, o Papa já fez uma encíclica sobre o cuidado da natureza, a encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, a natureza, o mundo que Deus fez, é a nossa casa comum, e por isso mesmo, dada a todos nós, não só para que vivamos nela, estejamos bem nesta casa comum, dela possamos tomar aquilo que precisamos para viver, mas todos encarregados para cuidar da casa comum, não estragar a casa comum e, sobretudo, um aspecto que muitas vezes é esquecido, para fazer com que a casa seja de fato comum e não seja de poucos apenas, seja casa de fraternidade, seja casa de solidariedade, onde há espaço também para todos, para os pobres, ninguém seja esquecido, ninguém seja botado para fora dessa casa comum, excluído, ou como o Papa diz, descartado, como se fosse sem valor. Esta é a grande questão que está em jogo atrás da encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da natureza, cuidar da casa de todos para que ela sirva a todos e todos tenham parte nos bens dessa casa comum que é a natureza. Por outro lado, o Papa está justamente trabalhando também na renovação da vida da igreja. Trabalhando na renovação da vida da igreja. Vejo duas coisas que o Papa até agora destacou muito. Duas coisas. Comecemos com a que nós estamos vivendo, o Ano Santo Extraordinário da Misericórdia. O Papa proclamou, já estamos vivendo, estamos indo para o final. O Ano da Misericórdia encerra-se nas dioceses no dia 13 de novembro, em Roma, para toda a igreja, no dia 20 de novembro. Pois bem, o Ano Santo da Misericórdia, diz o Papa, nos deveria ajudar a todos a perceber que no centro da nossa fé, da nossa religião, está o Deus da misericórdia. Está o Deus da misericórdia. Encontrar-se com a misericórdia de Deus é essencial para a prática da vida cristã. A vida cristã, mais do que ser um exercício de muitas coisas que nós fazemos, para por nossa conta fazer. Mais do que tudo isso, em primeiro lugar, está a acolhida da misericórdia de Deus, abrir-se à misericórdia do Deus Salvador que vem ao nosso encontro, reconhecer que é Deus que nos salva, que Deus que nos ama e amando-nos nos salva, nos quer fazer viver, quer que todos vivam. Eu vim para que todos tenham vida e a minha em abundância. E o Papa reflete, para nós, nessa cultura contemporânea, muitas vezes é difícil, porque o homem hoje quer ser ele o autor de tudo, quer ser eficiente, ele muitas vezes por isso mesmo está fechado até receber ajuda
até receber ajuda. Isso leva a uma atitude soberba também em relação a Deus, muitas vezes pretendendo o homem, enfim, até dispensar Deus. Eu não preciso de Deus. Para que Deus? Eu por mim dou conta do recado. Não é verdade, né? Uma forma soberba de viver, que dispensa a Deus, que não acolhe a Deus na sua vida e não reconhece a própria fragilidade, a própria finitude, isto é, todos nós somos limitados, ninguém se basta a si mesmo, quem pode dar conta de si, enfim, todos somos fortes, saudáveis, damos essa ideia de que somos todo-poderosos, mas de repente ficamos doentes, ficamos idosos, acontece alguma coisa na vida, a gente vai experimentando os próprios limites. Pois é, só Deus é Deus, nós não somos Deus, nós não somos todo-poderosos, nós somos muito pequenos, e por isso mesmo Deus nos estende a mão para que a gente se deixe amar e se deixe salvar por Ele, que é grande, é forte, é todo-poderoso. Pois bem, é a primeira coisa que o Papa está apontando o nome da misericórdia, acolher Deus, o Deus da misericórdia. Segundo, o Papa está dizendo, a misericórdia deve estar no centro da nossa vida cristã. Sem a prática da misericórdia, não teremos parte com Deus. Sede misericordiosos e obtereis misericórdia. Jesus que diz, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por isso nos convida a ser misericordiosos como o Pai, como Deus. É claro, nunca seremos como Deus, mas alguma coisa podemos aprender justamente de Deus e imitar a misericórdia de Deus no trato com as outras pessoas. Esta é uma primeira questão importante da renovação da vida da igreja. Renovar o jeito de nós praticarmos a nossa fé. O jeito de a gente viver a própria vida cristã. O segundo ponto, o Papa está insistindo muito, esse já é o segundo ponto, né? Mas o Papa está insistindo muito para que nós vivamos a dimensão missionária de novo e de uma forma forte. Talvez por muito tempo nós nos comportamos como se a igreja já tivesse terminado a sua missão. E o que acontece daí? Acontece que nós começamos só a cuidar do que nós já fizemos, do que já foi feito, cuidar, para preservar. Claro, precisamos também fazer isso. Mas se não mais lançamos a semente do Evangelho para frente, vai parando. Aí o Papa diz, deve ser de novo uma igreja missionária, uma igreja de saída, uma igreja que vai ao encontro e leva a boa nova a todos, com a coragem, a coragem dos apóstolos, a coragem dos santos, a coragem dos mártires. Tudo isso São Francisco fez. Tudo isso São Francisco fez para renovar a vida da igreja. A tudo isso e outras mais coisas, o Papa Francisco está nos convidando justamente a exemplo de São Francisco. O Papa tomou o nome de São Francisco justamente para nos ajudar a imitar o que São Francisco fez em função de renovar a vida da igreja. Queridos irmãos e irmãs aqui da paróquia de São Francisco, todos os que de outras partes vieram aqui também para celebrar esta festa, olhemos para São Francisco com alegria. Ele é um grande santo, ele é um grande homem de Deus, e ele nos ensina tanto na simplicidade, mas no realismo do Evangelho, no realismo justamente da fé. Olhemos para São Francisco e aprendamos dele muito, justamente a fé, a caridade, a sua dedicação ao próximo. Olhemos para ele e aprendamos dele a simplicidade da vida, que por isso mesmo ajuda a não nos fecharmos no nosso mundo, mas a nos abrirmos ao próximo, sobretudo em relação ao próximo que sofre, necessitado de qualquer maneira, ir ao encontro das pessoas
com a simplicidade de quem justamente estende a mão, oferece ajuda e também pede ajuda quando precisa. A simplicidade nos ajuda a perdermos talvez aquela atitude um pouco soberba de que nos bastamos a nós mesmos. Que Deus nos ajude a todos e que, a exemplo de São Francisco, nós possamos ajudar também a reconstruir, a restaurar a Igreja de Deus, a Igreja de Cristo, que também hoje precisa muito do esforço comum de todos, precisa da participação de todos, para que a obra de Deus continue a ser realizada no mundo com a nossa participação. Assim seja.